Para você que quer ser um atleta de nível profissional ou então ter uma experiência muito louca dentro do esporte, o inglês pode te ajudar muito. Se você quer saber como ou então desconfia dessa história, acompanha com a gente que você vai mudar de ideia. E como hoje a gente vai falar de esportes, a gente trouxe aqui um atleta que é um cara do parkour, um cara que ele é atleta profissional, o Marcelo Dominichelli, e além disso o cara é instrutor de mais uma porrada de coisa, né? Um monte de esporte aí, desde parkour até cross-training, que eu não vou falar o nome aqui para não dar risco de ter copyright aqui e dar algum BO pra gente, né? Mas fala aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, e aí, com você, como é que você tá? Tudo certo, cara. Melhor agora aí nessa sua presença maravilhosa. Nossa, você tá me cantando. Quando eu não era convidado, não era assim que você me tratava. Então. Até pra galera poder entender um pouco melhor a sua história, né? Vamos explicar pro pessoal o que é parkour? Traz pra galera aí o que é o parkour, que é muito mais do que ficar pulando prédio por aí, né? Que é o que a galera acha quando escuta falar essa palavra. Bom, essa é uma pergunta que você faz pra galera do parkour e a galera do parkour sempre gagueja, igual eu tô fazendo agora. Porque parkour é um negócio muito complicado de explicar como que é, o que é parkour, né? Parkour! 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 I'm right behind you, Andy! Come on! Yeah! Antigamente a galera falava que parkour era você atravessar de um ponto até o outro da maneira mais eficiente possível. Hoje em dia, a gente já sabe que não tem só um tipo de parkour, né? Você fez aula comigo um tempão e você lembra como que eu conduzia as coisas lá, né? Cada um tem uma maneira de se expressar, cada um tem um jeito de encarar os obstáculos e aos poucos cada um vai criando o seu próprio parkour, né? Ele vai criando o seu próprio caminho. Então, parkour na base, né? Aquele parkour cru que todo mundo vê em filme e tudo mais, ele é um método de treinamento onde você vai aprender a fazer um percurso de um ponto até o outro da maneira mais rápida e eficiente possível, usando só o seu corpo, né? Isso é a base do parkour. O que você vai fazer com essa base, aí já é problema seu. Você vai botar a tua expressão e vai fazer o que você quiser, sabe? Mas, em teoria, é isso. Então, cara, eu já achei uma explicação ótima, na real. E é muito legal isso, né, de ser um dos poucos esportes, assim, uma das poucas modalidades que ela é personalizada para quem pratica, né, isso é bem da hora. E como que você acabou entrando nessa? O que aconteceu para você resolver praticar parkour pela primeira vez? Cara, pra mim foi um negócio muito doido, porque desde criança, assistindo filme de ação, assistindo alguns animes que eu gostava muito de assistir na época, eu já tinha um apreço muito grande por movimentação, né? Eu achava muito bonito o jeito como pessoas se movimentavam, como personagens de desenho se movimentavam e tudo mais. E aquilo me impressionava muito, tipo, aquele negócio de você assistir Dragon Ball e falar assim, cara, que muito louco, eu quero ser igual o Goku, sabe? Tenho certeza de que você também tem o sangue da família guerreira Saiyajin. Ou você assistir um filme do Jack Chan e falar, meu, da onde esse cara tirou isso? Tipo, como que ele aprendeu a fazer essas coisas? E tem uma curiosidade, cara, que assim, o pessoal que criou e desenvolveu o parkour lá na França, né, lá no final da década de 80, as duas principais inspirações deles foi Dragon Ball e filme do Jack Chan. Então tem muita gente por aí que não conhece parkour que fala assim, é aquele negócio que o Jack Chan faz. Porque foi daí que os caras tiraram, então dá até pra gente falar que o Jack Chan é o pai do parkour, sabe? Então eu já tinha muito essa vontade de me movimentar de uma maneira diferente, né? E eu ia assistindo alguns filmes, ia vendo algumas coisas, algumas cenas e tudo mais, e aquilo ia ficando na minha cabeça, eu tinha já aquela vontade de fazer alguma coisa. Eu lembro até que pra mim tiveram 2 marcos na minha vida antes do parkour, né? Um deles foi quando eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos na época. Eu fui dormir na casa da minha avó, porque na casa da minha avó tinha TV a cabo, tipo, eu era a única pessoa da família que tinha TV a cabo na época. Crianças que nasceram depois de 2005 não sabem o que é isso. E... As de hoje não sabem nem o que é TV a cabo. Então, pois é. E eu fui pra lá e eu vi por incrível que pareça, eu vi num programa do Silvio Santos. Eu fui pra lá pra assistir TV a cabo, mas eu vi num programa do Silvio Santos uma cena de uma galera treinando parkour, cara. E eu era muito pequeno, eu devia ter por aí mesmo uns 8, 9 anos de idade na época. E eu vi aquilo lá e aquilo ficou gravado na minha cabeça e eu nunca mais esqueci, né? Mas como eu era muito novo na época, eu não sabia o nome, não sabia nada e aquilo só ficou gravado mesmo. Depois de um tempo, eu assisti um filme, o Eu, Robô, com o Will Smith.
que é um filme animal, velho, é incrível. E aquele, o robô que tem na história, ele se movimenta de uma forma que você fala, cara, eu quero muito ser esse robô, sabe? Quero me movimentar igual ele e tal. Eu conheci o parkour através de uma ex-namorada minha primeira namorada. Eu tava na casa dela e aí ela recebeu uma visita de um amigo dela lá. E esse amigo dela treinava parkour. E a gente chegou nesse ponto na conversa dele falar que treinava parkour e tal, e eu comecei a perguntar pra ele, mas do que você tá falando? O que é parkour? Aí ele começou a me explicar. Na hora que ele me explicou, cara, na minha cabeça, na hora, vieram essas duas coisas, sabe? Tipo, essas duas cenas, daquele programa que eu vi e do filme. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu quero treinar isso aí com você, velho. Tipo, como é que faz? O que eu tenho que fazer? Tem que pagar uma mensalidade? Como é que funciona? Ele falou, não, cara, não precisa pagar nada. A gente combina durante a semana, a gente se encontra onde eu treino e aí você vai lá treinar, vai conhecer, vai ver como é que é, né? Na época não tinha professor, não tinha aula, você aprendia com pessoas que já praticavam e essas pessoas que já praticavam, elas aprendiam com outras pessoas que aprendiam tipo por vídeo ou por imitar mesmo coisas que viam no YouTube ou em filme, sabe? Então era um negócio bem... Cara, tava bem no começo do parkour, assim, quando eu comecei. Era um negócio bem diferente. E eu lembro que ele me deu essas 2, 3 aulas, né? Ele me introduziu ao parkour em 3 treinos aí. E depois ele entrou em período de vestibular e ele não pôde mais ir. E eu continuei indo e treinando sozinho. Por uns 3 meses, assim, eu fui treinando sozinho. Até conheci uma outra galera aqui do ABC que também praticava. E aí, cara, não parei nunca mais. Muito louca essa sua história de como você se envolveu com o parkour, ainda mais numa época que o parkour ainda não era muito famoso aqui no Brasil, né, que nem você colocou. E fica uma dica pra você aí de casa também, que você não gosta dos amigos da sua namorada, você tá perdendo oportunidades, de repente, de encontrar a modalidade da sua vida, né? Exatamente, velho. Deixa de ser vacilão, porque isso aí é coisa de gente insegura. Quando a gente fala de esporte, a galera tende a imaginar a prática do esporte em si, né? Então, tipo, quando fala de futebol, imagina jogando bola, quando fala de corrida, imagina correndo, de parkour, fazendo os movimentos e tudo mais. Só que tem muita coisa por trás disso, né? Que é onde a gente aprende, onde pensa nos fundamentos, onde vê as teorias e tudo mais, que é até onde eu acho que o inglês vai se encaixar bastante, né? Como que o inglês te ajuda no seu dia a dia quanto ao parkour? Cara, eu acho que eu não vou conseguir falar da influência que o inglês teve na minha vida do parkour sem falar sobre o começo da prática pra mim, né? Quando eu comecei, era aquilo que eu falei agora há pouco, não tinha muita informação. O que chegava no Brasil chegava por vídeos do YouTube, né? Em sua maioria em vídeos estrangeiros. Porque o que aconteceu? O parkour nasceu na França, mas ele explodiu na Inglaterra, porque o governo francês ele cerceava muito a prática dessa galera ali por volta dos anos 2000, né, no começo ali, no final de 90, anos 2000. E aí esse pessoal da França começou a ir para Inglaterra, que tinha um incentivo maior para a prática do parkour lá, né? Eles conseguiram convênios em ginásio para dar aula, para ensinar as pessoas e tal. Os primeiros encontros de parkour no mundo foram na Inglaterra. Então, esse cenário da língua inglesa ele teve uma importância muito grande para o desenvolvimento do parkour. Então, assim, no começo me ajudou muito a fazer as minhas pesquisas, né, para ir atrás de vídeo, para entender como é que as coisas funcionavam, para aprender movimentos novos. A gente tinha que fazer esse garimpo, ir lá no Google e no YouTube. E o que aconteceu comigo foi que, assim, eu conheço muita gente que aprendeu a falar inglês fazendo cursos, muita gente que aprendeu a falar inglês jogando videogame, mas a maior parte das pessoas que eu conheço aprendeu a falar inglês por conta do parkour. Foi meio que questão de sobrevivência mesmo, né? Me ajudou muito no começo, eu fui aprendendo bastante no começo, né? Mas teve uma influência muito maior, mais ali pros meus 8, 9 anos de treino, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me profissionalizar mesmo na prática, né? Que aí eu tive que começar a fazer cursos, e aí a coisa mudou. Até falando de nível profissional, já que você trouxe essa prática, o quanto que falar inglês te ajudou, então, a se desenvolver como profissional mesmo, a chegar nesse nível que você tá agora?
Cara, me ajudou muito, foi essencial, na verdade, né? Sem falar inglês eu não conseguiria ter feito os cursos que eu fiz pra me profissionalizar no ensino do parkour, né? Eu fiz 2 cursos que são o ADAPT, né? A sigla dele é ADAPT. É um curso que teve origem na Inglaterra também, né? Com uma parcela desse pessoal que começou lá na França e uma outra parcela que era uma primeira e segunda geração de praticantes da Inglaterra mesmo, né? E na época era o único curso de parkour que existia, né? Pra você poder dar aula e tal. Hoje em dia tem outros, tem alguns cursos ali na América do Norte e tal, mas na época era o primeiro, né? Hoje em dia, se eu não me engano, ainda é o mais importante que tem. E quando eu fiz o primeiro, né? Quando eu fiz o ADAPT, o nível 1, o meu inglês não era muito bom não, cara. Ele era bem, tipo, cara, entre um básico e intermediário ali, né? Ali foi questão de sobrevivência, eu tive que aprender na raça mesmo. A gente passou uma semana fazendo o curso, né? E esse curso foi com 2 pessoas da Inglaterra, dois ingleses. E o curso foi inteiro em inglês, né? Tinha um amigo meu que ele traduzia, né? Ele é fluente, ele morou fora por muitos anos e tudo mais. Mas a parte que mais interessava, que era essa parte de interação com os caras, que era... Cara, era a parte mais importante, né? A parte que ele falava e esse meu amigo traduzia era o que todo mundo tinha que saber. Mas você tá ali no dia a dia, você treinar com o cara, conseguir conversar com ele, perguntar pra ele como que foram as experiências dele, como que ele chegou até ali, como que ele treina. Eu tive que conseguir falar e conseguir me desenvolver ali, tipo, em uma semana pra absorver o máximo que eu podia, sabe? E depois dessa oportunidade, né, eu vi que a importância em aprender inglês era muito maior do que eu achava que seria. E tive que me aplicar um pouco mais para eu poder fazer o nível 2, né? O nível 2 foi com outras pessoas, mas também foram com ingleses. E nessa ocasião eu já falava muito melhor, eu já conseguia conversar, já era um pouco mais fluente, né? Até hoje eu não acho que o meu inglês é fluente, não é nativo, mas eu consigo me virar muito bem. Eu consigo conversar, consigo levar um papo legal e tal. E, cara, pra mim foi uma experiência incrível. Eu não consigo imaginar como teria sido essa experiência se eu não tivesse o nível de inglês que eu tenho hoje. Eu não conseguiria ter absorvido absolutamente nada, assim, sabe? Teria sido muito difícil. Cara, eu acho essa história muito louca, porque quando a gente fala de... Primeiro, quando fala de parkour, é difícil a pessoa pensar em inglês, né? Fazer esse link, tipo, não é algo automático, né? Falar parkour, falar inglês, não é um link automático. Mas é muito louco quando você vai escutando a história de quem viveu nisso, a diferença que fez, né? Tipo, que nem você colocou, no segundo você conseguiu absorver muito mais no primeiro, mas no primeiro você ainda tinha um pouco, de repente se você não tivesse nada, você não ia talvez nem ter passado no curso, ou então o curso não ia fazer sentido nenhum pra você. Às vezes você podia até ter desmotivado dentro do parkour e fazer outra coisa, né? Pois é, exatamente, cara. É bem provável que se eu não tivesse conseguido me virar, não tivesse conseguido falar inglês bem e tudo mais, provavelmente eu teria desencanado e ido pro outro lado, sabe? Bem provável. Algum esporte mais típico brasileiro, né? Tipo gamão, dama. Sinuca valendo latinha de cerveja, né? Então. De repente você ia ter uns quilos a mais aí, mas você ia ter... Não sei, não consegui ver vantagem. Eu também não consigo ver nenhuma vantagem, cara. Você comentou que na Inglaterra foi o primeiro encontro de parkour. E os encontros de parkour eu acho que é uma das coisas mais da hora dentro do parkour. Porque o parkour é uma comunidade, né? Então a galera se encontra pra treinar junto, e vem gente de tudo quanto é canto e tal. Você pode contar pra galera como que contar um pouco sobre como que são esses encontros? Sim, é bem o que você falou mesmo. A melhor coisa do parkour são os encontros, sabe? Tipo, não tem nem o que discutir. Aqui no Brasil teve uma época que a gente tinha vários encontros, tinha muito encontro, tinha um atrás do outro, assim, né? A gente tinha um calendário bem extenso aí, onde a gente tinha eventos como virada esportiva, né? Aqui em São Paulo, que a gente passava a madrugada inteira treinando, era surreal. Tinha um encontro brasileiro, encontro paulista, encontro nordestino, encontro sulista, cara, encontro de tudo quanto é região que você possa imaginar do Brasil. Hoje em dia tem alguns encontros que são bem icônicos e que eles prevalecem ainda, né? O
Um encontro que eu acho que é bem característico aqui do Brasil é o San Janeiro, né? Que é um encontro que acontece em São José dos Campos. Pra mim é o melhor encontro de parkour que tem aqui no Brasil. E ele funciona da seguinte maneira. A galera escolhe um pico, né? Um pico que a gente chama é o lugar onde a gente treina, né? E parkour é treinado na cidade, no meio urbano. Então a gente tem alguns picos nas cidades que a gente conhece e tal, né? E a melhor parte do encontro, qual que é? É você ir pra lá e encontrar pessoas que não moram perto de você, que moram em outras regiões. E parkour é uma atividade que, por incrível que pareça, ela acontece na rua, né? Mas a maior movimentação dela é nas redes sociais. Então, parkour, como não é uma coisa muito grande, todo mundo se conhece, né? A gente acaba ficando popular em Instagram, em YouTube e tudo mais, e as pessoas se conhecem, sabe? Só que diferente de outras modalidades, as pessoas do parkour, elas são acessíveis. Então não é porque o fulano de tal que mora sei lá onde e ele é muito bom, não significa que ele vai ser um cara que não vai conversar com você, sabe? Você vai pro encontro de parkour, você conversa com todo mundo. Você conhece todo mundo, independente do nível da pessoa, sabe? É uma modalidade muito aberta, isso que é o mais legal, assim. Então, às vezes a gente vai para um encontro e é óbvio que a gente treina pra caramba, mas a parte mais legal é justamente essa, de encontrar pessoas de outras regiões, sabe? E tem alguns amigos meus que têm a sorte de ter uma condição boa e poder viajar pra treinar em outros países, sabe? Eu ainda não tive essa oportunidade, eu quero muito conhecer outros lugares também, mas tem alguns amigos que fazem uns rolês assim, e é sensacional, cara. Só de ver o que eles fazem ali no Instagram e acompanhando as viagens assim, você fala, cara, isso é muito louco. Porque é como se você tivesse amigos no mundo todo. É muito foda. É sensacional, assim, cara. No encontro, eu imagino que colhe gente de fora aqui também, né? Sim, Nos encontros aqui brasileiros. E você deu o exemplo de gente aqui do Brasil indo nos encontros lá de fora. Então aqui a gente acaba pegando até um outro ramo, né? Que o inglês vai te ajudar pra caramba dentro do parkour. Porque imagina você trocando ideia com a galera que você não consegue falar a mesma língua, até vira, né? Você até consegue treinar junto, tal, por ser um negócio mais corporal. Mas, cara, você não conseguindo explicar a sua ideia, você não conseguindo falar um negócio e tudo mais, ou até mesmo o nome dos movimentos, né, que tem gente que traduz aqui no Brasil, tem gente que não traduz, que fala o nome em inglês, pode ficar uma bagunça, você não sabe o que o cara tá falando, ele fala um movimento, você faz outro, de repente vocês se perdem, você não vê o cara nunca mais. Mas então pode te ajudar muito, né, se você souber falar uma língua que é a língua universal, no caso, né? Sim, isso ajuda demais. Eu já vi muito encontro aqui, onde alguma figura pública de algum outro lugar do mundo vinha pra cá, e aí acontece aquela tietagem normal, tá ligado? Que tem em qualquer lugar, onde você tem, tipo, um ídolo, alguém que é foda em alguma coisa, e você quer ir lá, você quer trocar uma ideia, você quer tirar uma foto com o cara e tal, e eu já vi muita gente não sabendo como fazer isso, sabe? Tipo, como chegar, o que falar, como que eu faço. E às vezes você perde uma oportunidade muito boa de trocar experiência com alguém que você admira bastante, sabe? E como no parkour é um lance bem acessível, como eu disse ali atrás, você perde a oportunidade de realmente conversar com alguém que você admira, sabe? Então, é muito importante você ter esse tipo de conhecimento. Hoje em dia é indispensável, sabe? Não tem como não ter. Queria te perguntar isso, você já trouxe, falando nesse sentido de oportunidade, de trocar ideia com uma pessoa conhecida, você no parkour conhece muita gente, né? Que nem você falou, todo mundo se conhece, então você conhece uns caras que têm um inglês muito da hora e uns caras que ainda não falam nada. Você acha que esses dois grupos têm oportunidades diferentes dentro do parkour? Cara, infelizmente sim. Infelizmente eu acho que tem sim. Inclusive, quem me ajudou bastante foi um amigo meu, que ele... Não foi esse amigo que eu te falei que ele tinha um inglês nativo já. Era um amigo meu que ele tinha um inglês avançado, quase fluente na época. E ele começou a me estimular a aprender a falar inglês e ele conversava bastante comigo em inglês. E aí eu ia conversando com ele, no que eu ia errando ele ia me ajudando. Ele foi praticamente um professor de inglês pra mim, né? Ele me ajudou muito a aprender. E as outras pessoas que eu conheço que não falam tão bem inglês, elas... É perceptível que em algumas coisas elas ficam um pouco para trás, principalmente relacionado à informação.
Às vezes acontece alguma coisa, tem alguma notícia, alguma coisa assim, que a pessoa não consegue interpretar, não consegue entender direito o que aquela notícia tá falando, só porque ela não fala bem a língua nativa do cara, sabe? E às vezes tem algumas pessoas que eu conheço que elas sabem ler, mas não sabem escrever nem falar. Essas conseguem se virar um pouquinho melhor na questão de absorver informação e tal, mas quem tem um domínio maior, na minha opinião, obviamente tem um pouco mais de vantagem sim. Principalmente porque essa galera é uma galera que sente até mais vontade de juntar uma graninha e viajar pra algum lugar fora, sabe? A galera que eu conheço que não fala, até tem oportunidade também de juntar uma graninha e viajar e fazer algum treino em outro país, mas não vai justamente por conta dessa barreira. E até pra galera aí de casa, a gente tá falando muito de parkour, né? O que a gente tá falando se aplica bastante no parkour, mas na real isso se aplica a qualquer modalidade de esporte, né? Você pode absorver conteúdos gringos de qualquer esporte, você pode trocar ideia com qualquer pessoa lá de fora, mas até pra você que tá assistindo esse vídeo, se tiver algum esporte que você gostaria que a gente falasse especificamente como que o inglês pode ajudar nesse esporte, deixa nos comentários pra gente que talvez a gente faça um vídeo disso. Se a gente não fizer, vai comentando muito. Todo vídeo pede, daí uma hora a gente faz. Tem alguma coisa que você queria dizer pra galera do parkour referente a esse universo de inglês? Alguma dica que você queria dar pra eles? Cara, tem. Não sintam vergonha em não saber falar. Não sintam vergonha disso nunca, sabe? E tenta. Vai atrás, se você não puder fazer um curso, porque tem muita gente no parkour que realmente não tem condição de fazer um curso de inglês e tal. Se você não tem condição, vai atrás de alguém que você conhece que já sabe falar inglês, consuma conteúdos em inglês o máximo que você puder, assista coisas legendadas o tempo todo, sabe? Tipo, vai se acostumando com o som das pessoas falando inglês. Isso ajuda bastante, isso me ajudou muito, inclusive. Vai assistindo coisa legendada, vai tentando entender o que as pessoas estão falando. Ao mesmo tempo que você assiste com legenda em português, chegou num ponto que pra você já tá entendendo melhor, taca a legenda em inglês mesmo, depois você joga sem legenda e tenta entender, tenta conversar com alguém, mas não tenha vergonha nunca de não saber falar inglês, cara, não tem problema nenhum. A gente nasceu num país que tem uma língua nativa totalmente diferente, a gente fala português, é uma língua muito difícil. Você pega uma galera que mora fora, pra esse pessoal aprender português, eles têm uma dificuldade absurda. Então não tem vergonha nenhuma, cara, em não saber falar um segundo idioma, né? Você deu uma dica pra galera do parkour referente ao inglês, e que dica você daria pra galera aleatória que caiu nesse vídeo referente ao parkour? Quase a mesma coisa, não tenham medo também. E por quê? O que vocês veem em vídeos no YouTube, em filme e tudo mais, o que populariza é produto de anos e anos de treino, e a maior parte das vezes as pessoas que popularizam são aquelas pessoas que são um ponto fora da curva dentro da própria prática. É como se você pegasse, é como se para todo corredor as pessoas só vissem vídeos do Bolt correndo, sabe? E não é assim. E não é assim. Existem pessoas normais treinando também. Existem pessoas que treinam parkour e não ficam pulando de prédio, sabe? É totalmente normal. É uma prática que é bem segura, relativamente segura, inclusive em relação a várias outras práticas por aí. Tem um índice de lesão muito baixo e é uma prática extremamente acessível, porque você não precisa gastar com nada além de um par de tênis, que nem precisa ser um tênis caro, inclusive, né? Porque no parkour a gente nem gosta de tênis com muito amortecimento. Então, não tenham medo. Procurem pessoas da sua região que já treinam, que tem um tempo de treino. Se você tiver sorte, na sua região também vai ter uma academia de parkour, pessoas que dão aula profissionalmente. Vai atrás, vai com calma, vai com segurança, que, meu, o negócio é muito da hora, velho. Vocês não vão se arrepender. Eu confirmo o que o Marcelo tá falando, eu tive a oportunidade de treinar por um pouco mais de um ano, e foi uma época muito boa da minha vida, foi muito legal de fazer. Agora a gente não tá fazendo absolutamente nada, porque a gente tá trancado dentro de casa. Eu tô com o meu skate aqui dentro de casa, não aprendi só por causa dessa pandemia.
esse meu skate que tem uns 3 anos. Então, galera, como vocês puderam ver, o inglês ele ajuda muito dentro de várias modalidades do esporte, né? Desde as mais tradicionais até as mais diferentonas, como é o caso do parkour. Eu queria agradecer o Marcelo, que fez esse bate-papo com a gente, trouxe esse conteúdo bem bacana de parkour. Obrigadão, Marcelo. Imagina, eu que agradeço, cara. Obrigadão por ter me convidado aí. E quando acabar essa pandemia, vamos treinar junto, cara. Bora, vamos treinar. E se você quiser treinar com a gente, você que tá assistindo esse vídeo, coloca aí nos comentários que talvez a gente se conheça em um momento da vida, porque todo mundo no parkour se conhece. E galera, o Marcelo é um grande atleta, o cara é um grande instrutor também. As redes sociais dele estão aqui, se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho dele, acompanhar alguns treinos dele, ou só ficou curioso para ver como é que é a vida do Marcelo, também segue o cara lá que vocês vão saber como é que é a vida dele. E se você quiser também saber um pouco mais sobre esse universo gigantesco do inglês, a gente tem mais um monte de bate-papos para fazer sobre vários segmentos. Então se inscreve no nosso canal, faz esse monte de coisa que você já está acostumado a fazer no YouTube. Eu sou o Gabriel Ribe, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Falou!